Nós temos 4 aulas agora no mês de junho, né? Mais esta terça e outras 3, e depois a gente vai dar um break em julho, retomamos no segundo semestre, e aí a gente vai possivelmente terminar essa apostila que eu enviei hoje, ainda em junho. Vamos ver como é que Deus permite, amém? Só para você se programar aí. Então, vocês devem ter visto na aula passada sobre todas aquelas passagens a respeito do Espírito Santo, né? Ele é o penhor da nossa salvação, amém? Foi a última que nós vimos aqui, penhor. É exatamente como penhorar, né? Você vai na casa de penhores, leva a tua aliança de casamento, né? Que é a última coisa que te resta, porque já perdeu tudo. E aí você põe no prego a aliança, ou penhora. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a aliança fica lá em garantia de que você vai voltar lá, vai pagar o valor que você tomou e vai resgatar a tua aliança. E se faz isso com objetos de ouro, com objetos de certo valor. Lá nos Estados Unidos é muito mais frequente, mas o penhor significa a garantia. E o Espírito Santo é a nossa garantia do quê? Herança, ótimo. O que mais? Ele é o penhor da nossa salvação, né? Que nos faz herdeiros, filhos, herdeiros. Mas o Espírito Santo é quem garante a nossa salvação. E tem dentro da família cristã, gente que pende mais, se inclina mais, gosta mais das coisas da palavra. E tem dentro da família cristã gente que pende, se inclina mais, gosta mais das coisas do Espírito. Palavra e Espírito são complementares, precisam andar juntas. A Bíblia declara que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, né? Há uns 15 ou 20 anos atrás, uns 15 eu acho, eu tinha um programa na televisão, ficamos 6 meses no programa na televisão, diário, o programa era diário, eu gravava 5 programas num determinado dia da semana, já gravava logo 5, ficava no ar, todo dia. E o meu programa se chamava No Espírito da Palavra. E eu recebi de Deus o nome desse programa. No Espírito da Palavra é algo que equilibra. Tem quem goste de estudar, mas quando a gente começa a falar das coisas do Espírito, a pessoa, não, esse aqui não é o meu culto não, é melhor eu vir no culto de estudo bíblico. Então muita gente vem hoje e outra tanto vem amanhã. E o que eu gostaria? Que todo mundo viesse nos 2 dias. Não é eu que gostaria, Deus gostaria, né? Eu não interessa o que eu gosto. Mas, mesmo que você não tenha que vir na igreja todo dia, o que eu concordo que não deve ser assim também, mas a gente precisa ter esse equilíbrio entre as coisas da palavra e as coisas do Espírito. Porque só a palavra mata, mas o Espírito toma essa palavra e a vivifica, e faz a palavra viva, e inteligível, e praticável. Sem o Espírito não praticaríamos a palavra, mas o Espírito Santo vem em nosso socorro. Então, ele tem uma função muito determinante no corpo de Cristo. Não é à toa que Jesus disse, convém que eu vá, né? Porque se eu não for, não virá o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade. Então, nós precisamos celebrar, não só que Jesus ressuscitou, mas que ele, subindo, mandou um substituto. Qual que é a palavra em latim para substituto?
vicários, ou vigário em português, vicários. Já falamos sobre isso. E tem em Roma um camarada argentino que está escrito lá no chapelão dele lá, Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus, que quer dizer substituto do Filho de Deus. Ele se autoproclama o substituto do Filho de Deus. Mas quem na verdade substitui Jesus é o Espírito Santo. Ele subiu e enviou sobre nós o Espírito Santo. E como a palavra mesmo já dá a entender, o Espírito é um Espírito. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que ele não tem corpo. O Espírito Santo não tem corpo. Ninguém pode dizer, olha lá o Espírito Santo ali, ó. Ou pode? Pode ou não? O Espírito se manifesta, e é isso que eu quero entrar no tema de hoje, sem o corpo, se manifesta com expressões, usando a natureza e com símbolos, e de vez em quando a gente pode olhar para uma situação e falar, o Espírito Santo. Uma delas é quando vem o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre o Senhor Jesus. Quando ele é batizado, ele sai das águas e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Já falamos sobre isso também, não falamos? Uma coisa é você nascer do Espírito. Outra coisa é o Espírito Santo vir sobre você. Jesus nasceu do Espírito, né? O Espírito Santo envolveu Maria, que era virgem, e ela concebeu do Espírito. E Jesus nasceu do Espírito. E ele era santo. Amém? Nasceu já habitação do Espírito. Mas, além disso, saindo da água, ele ia começar o seu ministério, ele teve que receber poder. Então o Espírito veio sobre Jesus. E como é que a gente identificou que o Espírito veio sobre ele? Não nós, mas em especial João Batista. Porque João Batista tinha recebido uma palavra do Pai, de Deus Pai, dizendo, sobre o qual você vir descer o Espírito, esse é o tal, o ungido. E aí Jesus se apresenta para ser batizado, João Batista concede e o batiza, e aí os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. Então, apesar de não ter um corpo, o Espírito Santo, é possível que a gente diga, olha o Espírito Santo. E nós vamos ver como. Então, hoje nós começamos aqui com tipos e símbolos do Espírito. Primeiro, óleo. Óleo é usado para curar, para confortar, para iluminar e ungir. Confortar no sentido de você passar óleo sobre as feridas de alguém, e o óleo tem um calmante natural para feridas, então dá certo conforto. Então ele é usado para curar, para confortar, para iluminar e ungir. Exatamente o que o Espírito faz, né? O óleo faz isso, é o que o Espírito faz. Ele cura, conforta, ilumina e consagra. Amém? Então, o Espírito Santo cura. Ele vem e ele é Deus, pode tudo. Ele pode fazer uma virgem conceber, né? O Espírito Santo pode fazer alguém ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo habita em nós. Amém? Você se sente assim, todo-poderoso? Hein? Ou você acha que é o Corinthians que é o todo-poderoso? Não é. Mas não é mesmo, né? Não é mesmo. E apanha muito. Mas a gente deveria se sentir o todo-poderoso. Não querendo se achar,
mas tendo poder em nós. Porque tudo é possível ao que crê. E isso é mediante o Espírito. A gente pode muito, e a gente não imagina o quanto. E então, esse Espírito, ele cura, e ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você. Esse amém é bacana. Amém. Mas aí depois, quando você olha no espelho, você fala assim, mas vou ressuscitar alguém, será? E isso depende de você crer. E deixa eu te dar uma dica sobre a operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo, ela exige uma medida de fé que às vezes, quando nós vamos operar nessa fé, a coisa não é imediata. Não é milagre assim, plim, milagre, puf, coisa automática. Não é. Curar, que o Espírito Santo cura, às vezes é um processo. E às vezes o Espírito Santo faz milagre, e amém. Ele é Deus, ele pode o que ele quiser. Mas ele cura quando nós ungimos com óleo, né? A palavra de Deus declara: está alguém entre vós enfermo? Chamem os presbíteros ou os pastores, e estes ungirão o enfermo com óleo. E a unção da fé curará, a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecado, lhe será perdoado. Porque Jesus ainda compara essa situação e diz: é mais fácil eu falar para ele, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? E ele compara as duas coisas, quer dizer, pecado te faz enfermo, e perdoados estão os teus pecados, é a mesma coisa que dizer, ser curado. Jesus fala assim, e esse Espírito que vem para curar, ele às vezes exige de nós algo que essa geração, em especial a geração ocidental, não está acostumada. Nós estamos acostumados com McDonald's. Pá, e está ali o hambúrguer. Você faz plim e o hambúrguer, puff. Né? É tipo Aladim e a lâmpada. Né? Alguém já foi ver? Nem eu. Você plim e está lá o hambúrguer. E com o Espírito Santo não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo com o Espírito Santo, que é assim, depois dessa experiência, eu passei a pensar contar até 10 para ver se eu ia me meter em outra briga daquele tamanho. A experiência foi a seguinte: tinha, junto com um dos mestres que dava aula aqui para nós, com o qual eu aprendi muita coisa, o pastor Thomas Dawson, mestre, já está na glória. Ele foi combatente no Vietnã e morreu com câncer, por conta daquelas tralhas que os americanos jogavam no Vietnã, lá de agente laranja e napalm. Ele morreu com câncer. Pastor, tremendo homem de Deus, 2,2 metros. E ele andava com um apóstolo, isso 1993, 94, por aí. Não tinha apóstolo, né? Nós fomos ungidos no Brasil em 2001. 93, 94, eu já andava com os apóstolos americanos aí. E o Stan Abbott nos visitou muitas vezes na comunhão cristã, que vinha para dar aula no seminário, né, ETM, Escola de Treinamento Ministerial, que era do Thomas Dawson e funcionava na comunhão cristã, a escola, 600 alunos, todos com carteirinha, amém? E o Stan, ele ficava hospedado na minha casa, o apóstolo. E aí, uma semana antes de chegar o Stan Abbott, eu morava aqui na Avenida Itacira, lá perto da Rubem Berta. E a minha casa tinha um portão automático, largo como essas duas colunas aqui, um portãozão gigante. E
Eu chegava em casa, apertava o botão, levantava aquele portãozão e eu, botava o carro lá dentro. A Esther tinha 1 aninho. E a gente entrava lá e eu estou chegando. Então, uma semana antes desse homem chegar no Brasil, eu estou chegando em casa e está aquela chuva de raios e árvore caindo. E aí eu apertei o botão para entrar na minha casa e o portão não subia. Uma chuva louca. E sabe quando você ajuda o botão? Nada. Não acontecia nada. Aí, bom, lá vou eu para a chuva. E aí saí na chuva e aí você tem que tirar as correntes do portão que levantam ele automático, solta aquele troço, pega o portão aqui na marra, levanta, corre com uma vassoura e põe a vassoura aqui no lado para o portão ficar apoiado num pau, num caibro, e entra com o carro, puxa a vassoura e o portão fecha. E estava a placa, o circuito do motor queimada por conta de um raio que caiu ali, que fez um barulhão, queimou a placa. Liga para a manutenção e a placa estava torrada. Manda uma placa nova, R$700. Ok, troca a placa. Trocou a placa e eu fui, voltei, sobe, desce e tal, e acabou. Chega o apóstolo. Vamos para o seminário de fé, aleluia, na comunhão cristã, todo mundo prega pra caramba, e Deus mandando água, e raio, e trovão, e chuva e vento, e acabou o seminário, vamos para casa, dormir, vamos embora. Chego na porta de casa, nada. E aí, passou um filme preto assim na minha cabeça, que foi o diabo que passou. Você vai se molhar inteiro, você vai encher a mão de graxa, você vai passar por tudo isso, porque queimou a placa de novo, e vai gastar mais 700 pila. Aquele filme negro. E aí me deu uma indignação santa, e essa indignação santa que eu hoje controlo melhor. Naquele dia eu não controlei. E eu falei, não, portão, você vai levantar. Você vai levantar. Você vai levantar. E eu no meu Passat, olha o tamanho da época desse negócio, com o cara aqui do meu lado. E ele só falava inglês, Stan Abbott, da Georgia, e eu na frente do portão, e eu falei, não, esse portão vai abrir, eu não vou sair na chuva, você vai abrir, abre em nome de Jesus, abre, abre, nada, aí eu comecei a gritar com o portão, abre em nome de Jesus. E o cara me olhando já estranho. Que raio que é isso? E aí eu fiquei lá e apertei e orei e decretei e determinei e o portão nada. Bom, depois de uns, 5 minutos suando lá dentro do carro, que já estava tudo meio embaçado na chuva, eu peguei e meti os 2 dedinhos, esses 2 aqui, na alça para abrir a porta do meu carro. E quando eu fui puxar a alça, o Espírito Santo falou assim para mim, homem de pequena fé. E aí eu peguei e soltei a alça e trouxe a minha mão de volta e falei, esse portão vai abrir. Abre, 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 abre,
Abre em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Abre, abre. Nada. Aí o Stan começou a falar comigo. Não, mas olha, não, tranquilo, tudo bem, não tem erro não. A gente dá uma corridinha, fica em paz, está tudo legal. Eu falei, não, espera aí. E já estava, assim, entregando os pontos. Eu falei, me dá um tempo. E peguei e eu virei de costa para o portão, ajoelhei em cima do banco do motorista onde eu estava, com a direção do carro nas minhas costas aqui, e virado para lá, falei, Pai, que mico, hein? Eu orei isso. Que mico, Senhor, olha o que eu fui arrumar para a minha cabeça, Senhor. E agora? Está aqui o meu apóstolo, e essa porcaria queimou outra vez, e eu não consigo abrir o portão. Só o Senhor pode abrir. Senhor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, abre esse portão. Abre para mim, Pai. Faz isso. Amém. Pá! Portão. Pum, abriu. O portão abriu. Aí eu cheguei lá dentro. Quando abriu o portão, eu virei para o americano e falei assim, é assim que a gente faz aqui no Brasil, viu? Eu me vinguei. That's the way we do here in Brazil. Falei isso para ele. É assim que a gente faz aqui. Aí entrei, celebrando, e pus o carro lá dentro e pá, nada. Não funcionava mais. Eu falei, ô Stan, eu estou com fome, vamos comer? Eu não vou ficar aqui mais meia hora brigando com esse portão. Aí comemos. Aí eu peguei, soltei o raio da amarra, o portão blumba, caiu, veio o cara e trocou a placa outra vez, mais 700 pau, estava queimada a placa. E ele não acreditava que eu tinha entrado em casa. E eu entrei. Então, depois disso, e por conta me deu até uma certa pane, assim, sabe, uma angústia que você fala no negócio, não vai funcionar. Eu contei isso algumas vezes, em alguns lugares. E minha mãe ouviu. E a geladeira da minha mãe parou. E ela fazia um tec, assim, que era o relé querendo fazer a geladeira pegar. E fazia só o tec e a geladeira não disparava e não pegava, ficou parada. A minha mãe ficou 6 horas gritando com a geladeira para a geladeira funcionar. E a geladeira dela funcionou. E não trocou o relé. O relé voltou a funcionar. E pronto. Eu preguei isso no Bola de Neve. E no intervalo da conferência, veio um japonês falar comigo. Apóstolo, você não sabe. Eu estava aqui numa pensão aqui, que era um negócio ruim, aqui do lado. Porque nós viemos lá do Acre e estamos aqui na pensãozinha. E eu estou tomando banho frio. Eu fiquei tão indignado com aquele chuveiro. Você vai funcionar! E o chuveiro funcionou, e chorava. O chuveiro funcionou. E tomou banho quente. Mas demora. Você fica com frio na barriga, dá dor de barriga. Não é assim, plim, demora. Às vezes demora um tempão. Você tem que ficar brigando. O reino de Deus é tomado à força. Só valentes se apoderam dele. Não adianta você falar assim, número 2, o número 1, vai. E o cara pega e bumba, bota o Big Mac na tua frente. Não é assim. Com Deus não é assim. Então, o Espírito Santo cura. Amém? Mas às vezes a gente passa um tempo doente e orando. E dói, e cura. Vai curar, e vai curar. E demora um pouco. E aí o Espírito Santo age e cura. E você vai ficando bom. E não fica mais ruim. Né? Teve uma quarta-feira aqui que eu percebi que a Jane ia ter que fazer alguma outra coisa, porque ela estava ficando doente. Estava doendo, não parava de doer. E já tinha feito um procedimento lá no médico, que eu também já tinha feito, e ela não ficava boa. Nem com aquilo. Eu falei, meu pai do céu. Aí nós pegamos ela aqui e nós berramos. Eu berrei tudo que eu pude. E grita. E ela ficou boa. E todo dia, agora eu pergunto para a gente, você está bem? Estou, não sinto nada, dei aula de balé, está tudo legal. Faz, sei lá, 40 dias isso. E ela está boa.
não tem mais nada. E ela ficou um tempão fazendo um monte de tratamento. E assim, numa quarta-feira, o Espírito tocou ela e ela teve um tremor e saiu boa, ficou nova. Porque o Espírito Santo cura. Ele conforta, ele ilumina a palavra, né? O que Deus quis dizer quando ele escreveu isto? Né? O Espírito Santo é quem faz a palavra brilhar para nós. É melhor até essa palavra, brilhar. Ele faz a Escritura brilhar, ele ilumina. E também o Espírito Santo consagra pessoas. Nós fazemos isso com algo visível, porque o Espírito Santo não é visível. Então a gente faz isso com óleo, símbolo do Espírito. E você pode ver o Espírito quando você unge alguém, quando você consagra alguma vida. Amém? Depois, outro tipo ou símbolo do Espírito é água. Para limpar, para satisfazer, para vivificar e para refrescar. João 7, 37 a 39 diz assim: Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quer dizer que ele vai matar a sede. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Estão comigo? Então, Jesus trata o Espírito como se fosse um fluir de águas, né? Um rio de água viva. Então, quem crê nele, do nosso interior fluirá um rio de água que transbordará para a vida eterna. Então, água é outra maneira de tipificar, de simbolizar uma atuação do Espírito Santo. E isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber. Amém? E ainda fogo. Apocalipse 4, 5. Vamos lá? Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Depois nós vamos falar sobre eles, espírito de conselho, espírito de sabedoria, etc. Mas, não saindo aqui do nosso contexto, lâmpada de fogo são o Espírito de Deus. Lâmpada de fogo, Espírito de Deus. E lá em Atos, capítulo 2, vamos lá. Atos 2, versículo 3. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. No dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estão ali permanecendo em Jerusalém, né, o texto descreve que com línguas como que de fogo desciam sobre eles. E o que era aquilo? O Espírito Santo que estava sendo enviado. Então também aparece como sendo uma labareda, como fogo, como lâmpada. Também como vento, né? Vento impetuoso. Aí mesmo em Atos, no capítulo 2, aqui mesmo em Atos, no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Então aqui começa já a ventania do Espírito, amém? Mas lá em João 3:8, um capítulo, um livro antes, João 3,
Versículo 8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, associa-se aqui o Espírito com um vento que vai e ninguém sabe para onde, né? O vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, amém? Essa não é a voz do Espírito, ok? Essa é do vento. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Pois é, desse mesmo jeito que a gente não enxerga o vento, e ele pode até cantar, assobiar nas janelas, nas portas, mas a gente não o vê, e ele sopra para onde quer, também é quem é nascido do Espírito. Agora eu te pergunto, você é nascido do Espírito? Ou você vai para onde quer, e nunca vai para onde não quer? Porque aqui o texto diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, se você é nascido do Espírito, você é controlado pelo Espírito. E ele sopra e te leva para cá e te leva para lá, e você não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É como um vento que quem leva é o Espírito e não você. Então, na verdade, um dos termômetros para nós sabermos se nascemos do Espírito, se o Espírito Santo veio sobre nós, nos encheu, e Ele é o nosso penhor da nossa salvação, é nós sermos guiados por Ele. Ou seja, para onde vamos hoje? Espírito Santo. Tomo banho agora ou tomo na volta? Alô? Porque a gente está acostumado com fazer a nossa própria agenda, né? É normal, eu também estou. Mas o Espírito Santo pode te dizer num belo dia: para o que você está fazendo, que eu preciso de você ali, ó. Não, mas agora eu não posso, eu tenho que estar... Não, para o que você está fazendo, que eu preciso de você ali, ó. E aí, você que nasceu do Espírito é levado como um vento, que você não sabe nem para onde. Estão comigo? Você já passou por uma experiência dessa? Eu também. É muito legal, porque não dá erro, viu? Quando o Espírito te leva, não é para você ser assaltado, nem para você ser machucado, não. Ele é talvez até para te livrar, né? Te tirar de uma situação. É importante a gente se deixar levar pelo vento do Espírito. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Capítulo 20 aí, no mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Esse texto, eu li o versículo 23 também, né? O 22 fala no contexto que nós estamos, de soprar sobre os discípulos e eles receberem o Espírito. Tá? É João 20, 22, como está ali na apostila. Então, você sopra sobre alguém e o vento que você faz na pessoa faz ela receber o Espírito. E quem já participou no encontro aqui sabe que... Quem já participou no encontro? Levanta a mão aí. Que bênção. Então, você sabe que a gente no encontro... sopra, põe fogo, joga água, faz tudo até o cara receber o Espírito, amém? Amém? Pois é. Mas, tem um texto anterior em que Jesus está falando com Pedro
e fala: o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E põe a bola toda na mão de Pedro. Pedro, você está com a bola. Tá? Mas esse texto aqui, versículo 23, aqueles a quem perdoares os pecados são-lhe perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhe retidos, tem outras versões, né, que fala de ligar no céu e ligar na terra, dá autoridade a todo crente, não a Pedro. Tá? Ele falou a Pedro porque ele está falando com Pedro, mas aqui ele está falando com todos os discípulos. Então, nós todos, os discípulos de Cristo, temos autoridade para ligar e desligar, perdoar ou reter. Por isso você não tem que ir pedir perdão para um padre, para ele te dar uma penitência para você ser perdoado. Não, todo mundo pode fazer isso. Tá? É privilégio daquele que crê. Amém? Então, como pomba, nós já vimos João 1, 30 a 34. Vamos ler lá o texto. João capítulo 1, 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Esse é o João Batista falando de Jesus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Amém? Já falamos. Então, essa é uma maneira de dizer: puxa, e o Espírito Santo ali? Porque ele recebeu essa revelação de que o Espírito Santo era aquela pomba descendo sobre Jesus. Penhor é sinal do Espírito Santo. Vocês já viram isso a semana passada? De penhor? Leram os textos? Então vamos para selo. Selo também? Selo também, né? Então ele é o penhor e o selo. Nós somos selados pelo Espírito. Selados quer dizer que é como decreto irrevogável do rei. Porque esse selo do Espírito vem naquele sentido do selo que era feito pelo rei com um anel que selava com cera, punha a marca do rei, e um decreto do rei não pode ser revogado. Então, o Espírito Santo, quando ele habita em nós e somos dele, habitação do Espírito, cheios do Espírito, nascidos do Espírito, ele é o nosso selo, ele é o nosso selo. Quer dizer, não tem como, é irrevogável. Beleza? Oi? Quê? Nem o rei não podia, exatamente. Decreto do rei, selado com o anel do rei, não podia ser revogado. Estes símbolos e tipos, usando elementos que pertencem à nossa experiência natural, mostram as características do Espírito de uma maneira que fica fácil compreender a realidade de sua obra e de sua pessoa. Amém? Amém? Entenderam tudo? Está tudo legal. Muito bem. Deus é bom. Então vamos o Espírito Santo no Velho Testamento. Porque afinal ele é Deus, amém? Então ele é eterno, amém? Nunca nasceu, nunca vai deixar de existir. Existe sem parar. Não nasceu, sempre existiu. Sempre vai existir. Você consegue entender isso? Não. Não dá para entender. Alguém que nunca nasceu, você vai andando para trás, antes de haver o universo, céu e terra, está lá o Espírito Santo. Não dá para... Nossa cabecinha não alcança. Mas de Adão a Abraão, há 5 referências diretas ao Espírito Santo nesse período. Quantos anos é de Adão até Abraão? Oh, meu treinador, meu querido, aleluia. Isso, 2000. É o Senhor. Amém. E de Abraão a Cristo?
2000. E de Cristo até Cristo de novo? 2000. Tá nada. Não, ele morreu no ano 30. Até 2030 tem chão ainda. Tá. O que não tem nada a ver. Não. Aí tem uma conta complicada dos judeus. Eles não contam nesse valor os anos de cativeiro. Não estão incluídos aí. 430 anos de cativeiro no Egito não estão nesse ano deles aí, 5, 7, 7, 8. Então tem que fazer uma conta louca. Mas vamos ver lá o Espírito Santo em Gênesis 1, 2. Então, vamos começar logo do primeiro versículo, amém? Gênesis 1, 1. É só abrir a Bíblia na primeira página. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Deus. Jesus. Jesus declara, eu sou o princípio e o fim, amém? Eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, amém? Jesus, ele é Deus, a resposta está correta. Mas Jesus se autodeclara, eu sou o princípio e o fim. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, pode ser dito, em Jesus criou Deus os céus e a terra, né? Porque ele é o princípio de todas as coisas, amém? No princípio é em Jesus. Porque não tinha outra coisa, só tinha Jesus, Deus, mais nada. Ele é o princípio, e aí Deus criou nele. E aí no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava. Então, há aqui uma menção do Espírito. E ele pairava. Quem sabe qual que é a palavra para pairava? Que? Se movia? Mas a palavra no original, que está traduzida aí por movia ou por pairava, é a palavra chocar. Chocar como a galinha choca os ovos, tá? Essa é a palavra no original, chocar. Pairar no sentido de ficar em cima, chocando. Então o Espírito de Deus chocava. Por quê? Porque Deus estava formando a terra e ela precisava vir à vida. E o Espírito Santo é que fazia isso. O Espírito pairava no sentido de chocar a terra como se ela fosse um ovo. Como a galinha choca os ovos. Tá? Então a palavra no original em hebraico que está traduzida pairava é a palavra para galinha chocando. Chocar ovos. Aí depois pula aí para mais a próxima versão, é no capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus toca no nosso DNA, e lá no DNA tem uma codificação reguladora do envelhecimento. Hoje em dia, os cientistas estão buscando esse botãozinho lá no DNA, que eles podem pegar e voltar para a regulagem de envelhecimento ser menor, e você viver outra vez 1000 anos, como viviam os primeiros homens. Mas como a iniquidade na terra tomou conta e o homem era carnal, né? É isso que Deus se queixa, da carnalidade do homem. Ele diz, o meu espírito não vai ficar para sempre no homem, porque ele é carnal. E agora então os anos do homem serão 120. Pegou e virou o termômetro lá para a gente envelhecer mais rápido.
E os cientistas querem achar o botão para a gente envelhecer mais devagar. Já tem algumas coisas relevantes aí para acontecerem nesse sentido. Mas eu duvido que a gente consiga frustrar os planos de Deus. Né? Porque se você arruma uma vacina para HIV, e o pessoal agora vacinado contra HIV não morre mais de HIV, mas está nos planos de Deus que o cara morra por conta da sua iniquidade, ele pega e inventa o HIJ. E pronto, você morre de HIJ e não morre mais de HIV. E aí HIJ é completamente diferente, nós vamos ter que começar tudo de novo. Não dá. Então, o Espírito é mencionado muitas vezes no Velho Testamento, é mencionado sobre a terra e é mencionado, o Espírito deveria estar aqui sendo tirado do homem, porque o homem era carnal, e o meu Espírito não estará no homem, tirou. O Espírito é a vida. Aí o homem passou a ser separado de Deus, morreu, morte, separação. Né? O meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. E aí o homem está vivendo 120 anos. E não foi imediato isso, viu? Porque os homens que viveram lá 969 foi o que viveu mais, passaram a viver 600, depois passou para 300, né? Depois 180, e depois 150 e 120, e agora ninguém mais chega nem em 120. Né? Nem no Einstein. Nem que você seja sócio do Einstein, você não chega a 120. Bom, Jó 26:3. Vamos ler Jó. Jó é importante. Jó, vocês sabem, é o primeiro livro escrito. Quando é que foi escrito o livro de Jó? Mais ou menos. Qual é a data? 1600 anos antes de Cristo. É a data. A Bíblia, ela foi escrita por muitos autores, por muitos séculos. E tem começo, meio e fim. Só Deus para fazer isso. E Jó é o primeiro livro que se tem notícia que é o mais antigo, que foi escrito em 1600 a.C. Então, Jó, 1600 anos antes de Cristo, já está falando sobre o Espírito. 26:3 diz: Como tens aconselhado ao que não tem sabedoria, e plenamente tens revelado o verdadeiro conhecimento? Viram o Espírito aí? Não, né? Alô? 27:3. Vamos lá, é no próximo. Eu corrigi aqui, ó. Tá vendo aqui na tela? Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Esse é o Espírito Santo. Então, é só o 27:3. Eu não apaguei o outro que estava errado. É Deus falando com Jó. E Jó, vamos pegar o contexto aqui. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Quer dizer, ele está falando que o sopro de Deus, e aqui vem o vento, e aqui é espírito, tá? E, na verdade, a palavra que está traduzida aqui para sopro é pneuma, tá bom? Que é sopro, é vento. E aí, sopro de Deus. Na verdade, aqui em Jó, o texto não está em grego, que é pneuma. Aqui está em hebraico, que é ruah. Ruah é sopro. Ruah de Deus é o Espírito. É o ruah de Deus. Em hebraico.
Então, por último aí, capítulo 33, também o Espírito Santo está mencionado no versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Porque quando Deus foi formar o homem, vocês sabem, ele fez um boneco de barro, amém? Do pó da terra, amém? Porque nós íamos morar na terra. Então vamos fazer eles do pó da terra, né? Se fôssemos morar na lua, ele nos faria de pó da lua, amém? Mas nós vamos morar na terra, vai fazer de pó da terra. Isso tem um sentido de gravidade, atmosfera, condições de vida, né? Nós vamos morar aqui, então vamos fazer eles da matéria-prima dali, onde eles vão morar. Então nos fez do pó da terra, e aí para a gente viver, a palavra declara que Deus soprou nas narinas do boneco o seu fôlego de vida, soprou o fôlego de vida, que é o Espírito, e o homem se tornou alma vivente. Então aqui em Jó 33:4, ele declara: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É esse aí o sopro que dá vida a Jó, mencionando já no Velho Testamento o Espírito Santo. Estas passagens mostram a revelação que os homens daquele tempo tinham do Espírito Santo. O Espírito Santo é o eterno revelador da verdade. Amém? 2 Pedro 1:21, vamos lá. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito é o eterno revelador das verdades, no Velho Testamento e no Novo. Tem outras versões que diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Tem alguém esse texto aí? Provém de particular elucidação, por vontade de homens. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, todo o texto da profecia bíblica foi falado pelo Espírito Santo. Não provém de homens. Esta é a palavra de Deus. Quando você lê, você tem que entender que é Deus falando, não o apóstolo Paulo, não o apóstolo Pedro, não é Tiago, não é Jó, é Deus falando. Toda a profecia bíblica nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Na verdade, 2/3 das Escrituras foram ditadas para homens escreverem. Escreve. E o anjo falou para Moisés, Pentateuco, 5 primeiros livros, o anjo ditou palavra por palavra para Moisés. 2/3 das Escrituras, o anjo dita para um autor humano escrever. E o outro terço é homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E aí tem uma diferença de estilo de escrita, porque o Espírito Santo te inspira a falar uma coisa e você pega e põe aquilo com as tuas palavras. Se fosse eu escrevendo a Bíblia, eu tinha posto assim, pô, meu, não faz isso, né? Mas o Espírito Santo, ele inspirou Paulo, e Paulo diz, peço aos homens deste tempo que não façam isso. Tem um estilo literário próprio de cada autor. Então você, apesar da escritura ter sido inspirada pelo Espírito, o autor coloca algumas palavras do seu repertório. Todas... Oi? Teve revisão? Ah, é. Pescador, né? É.
Todas as comunicações escritas e orais que Deus fez para o homem foram feitas pelo Espírito Santo. Deus deu a Adão, Caim, Noé, Jó e outros revelações completas para aquela época, que não estão textualmente registradas na Bíblia. Por exemplo, os sacrifícios que Caim e Abel ofereceram indicam que houve uma instrução detalhada. Em Jó, há evidências de instruções completas de Deus para aquela época. Noé recebeu toda a instrução para a construção da arca. Ele era chamado o pregador da justiça e tinha conhecimento completo sobre os animais limpos e imundos. O que estamos querendo dizer? O Espírito Santo, ele inspirou, ele revelou, ele detalhou todos os planos de Deus para homens desde os primórdios. E os homens, eles receberam instruções de Deus. Nunca ninguém viu a Deus, amém? Nunca ninguém viu a Deus, só Jesus, o Filho, que estava no seio do Pai. Nunca ninguém viu a Deus, nunca. Quando Deus fala com Moisés, ele fala de uma sarça ardente, de um espinheiro. Depois ele fala da beira da penha, lá no penhasco. Ele passa de costas assim, e a orla, Moisés vê uma sombra, mas não vê Deus. Nunca ninguém viu a Deus, mas Deus, ele se comunica desde o princípio, instruindo detalhadamente todos os homens como eles deveriam proceder. Tanto Adão quanto Caim. Caim sabia exatamente como proceder um sacrifício, como ofertar o sacrifício ao Senhor. E Abel, igual. Abel obedeceu, Caim falou, não, vou fazer do meu jeito. E não fez, ele era agricultor. O Abel era pastor de ovelhas. O Abel fez o que Deus mandou e sacrificou um animal e verteu sangue inocente. E o Caim disse, não, que é isso, vamos matar animal? Não vamos matar animal. Vamos dar umas peras e umas maçãs e umas bananas para Deus e pronto, está resolvido. Mas a palavra declara que a vida está no sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso Jesus teve que morrer. E daí para cá, não precisa mais derramar sangue porque ele pagou o preço e acabou. Mas o Supremo Tribunal Federal, há um mês atrás, autorizou que qualquer religião no Brasil que queira fazer sacrifício animal, seja lá qual for o seu próprio Deus, que ele entende como seu Deus, está autorizado a fazer. E desde que o animal não sofra, tem que ser curto e grosso, não pode entrar em sofrimento. Então, está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, unânime, porque isso é um rito bíblico. Não foi o diabo que inventou isso. O diabo não inventou nada, mas ele, sabedor disso, exige o sacrifício de sangue para ele. E muita gente continua fazendo sacrifício de animais a deuses falsos, estranhos. O nosso Deus encerrou o sacrifício de sangue em Cristo Jesus, que foi suficiente. Ele é suficiente, todo suficiente. Agora, como isso não é aceito entre Israel, eles estão doidinhos para retomar o sacrifício de animais no templo em Jerusalém. Querem colocar o templo lá e sacrificar como sempre foi, porque para eles não tem Jesus na parada, não o receberam. Mas sacrifício de sangue é muito importante. Quem instruiu Adão, Caim e Abel como é que se fazia sacrifício a Deus, foi Deus, o Espírito Santo, com todos os detalhes.
assim como também ele instruiu Noé como é que se constrói uma arca de 300 metros de comprimento, que não é brincadeira, é o tamanho de um transatlântico. Amém? Então, essa turma recebeu instruções, e Noé também recebeu instruções a respeito dos animais. Adão deu nome a todos os animais. E Noé sabia quais eram puros, limpos e quais eram imundos, para organizar as coisas dentro da arca. De Abraão a Cristo, esse período abrange toda a história de Israel e quase toda a revelação escrita. Todos os profetas foram movidos pelo Espírito Santo. Também os governantes e sacerdotes estavam sob o poder dirigente do Espírito. Porém, não havia a habitação permanente e universal do Espírito nos que criam. Então vamos entender isso. Quando Isaías foi profetizar, vinha o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da profecia, e vinha sobre Isaías. E aí quando o Espírito vinha e inspirava Isaías, Isaías abria a boca e dizia, assim diz o Senhor. Aí o Espírito se ausentava de Isaías. E vinha sobre o rei Davi. E o rei Davi profetizou. E o rei Saul profetizou. E outros mais governantes e profetas profetizaram. Porque o Espírito vinha sobre. Mas o Espírito não habitava neles. Os visitava. Os inspirava. Para depois se retirar outra vez. Né? Então o Espírito vinha e partia das pessoas de acordo com a sua soberania. Foi Jesus Cristo aqui na terra que disse que rogaria ao Pai para que o Espírito fosse dado. Ele não precisaria fazer esse pedido se fosse normal ter o Espírito no Velho Testamento. Foi por causa do pedido de Jesus Cristo que temos a bênção da habitação permanente do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito no Velho Testamento, sua obra nas pessoas, era seletiva e temporária. Vamos ler lá, Êxodo 31, vamos lá. Porque afinal nós estamos aqui para ler a Bíblia, amém? Êxodo 31, de 1 a 3. Depois disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Estão comigo? Pois é. Ou seja, se hoje nós temos ourives, gente especializada em tratar com ouro, prata e pedras preciosas, veio de onde toda essa sabedoria? Veio de onde? Veio do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nesse camarada aí, ó, Bezaleel. E a Bíblia declara que o encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e lavrar em pedras, etc. E vai embora. Quer dizer, de nós não veio nada. Ninguém aqui inventou nada, ninguém sabia nada. Mas o Espírito Santo deu ordens explícitas e detalhadas de como é que se faz para ele inventar, né? Amém? Então essa obra que ele está falando aqui, ela é seletiva e temporária. Números, não vamos nesse não. Vamos em 1 Samuel 10, vamos lá, 1 Samuel 10, 9 e 10.
Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Era algo pontual, seletivo. Por que eu faço questão de falar sobre Saul? Porque Deus faz até mula profetizar, amém? E o Saul era fácil. Quem acha que o Saul foi salvo? Levanta a mão. Quem acha que o Saul foi salvo? Levanta a mão. Muita gente acha que o Saul foi condenado, foi para o inferno. Eu acho que o Saul foi salvo, né? Apesar dele ter consultado uma pitonisa e ter falado com o Samuel morto, apesar disso, eu creio que Saul foi salvo. Mas isso é um assunto para outro dia, né? Amém? Senão a gente não dá aula. Vamos lá. E aí em 1 Samuel 16, 13, um pouquinho só para frente, 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, não quer dizer que nunca mais saiu dele. Quer dizer que daquele dia em diante, Davi pôde escrever os salmos que ele escreveu. E o Espírito Santo estava sempre sobre ele, e o tomava e ele profetizava, e depois se retirava, e depois se apoderava dele de novo. Daquele dia em diante, o Espírito sempre se apoderou de Davi, mas não era habitação do Espírito. Esta declaração é única no Velho Testamento, e assim mesmo Davi orou: não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Por quê? Porque ele sabia como era não estar debaixo do Espírito Santo. E Deus fazia com que o Espírito se apoderasse de Davi, muito. Mas não é habitação do Espírito como é em nós. Alguns podem dizer: puxa, eu queria mais era receber o Espírito assim desse jeito, do que ser a habitação do Espírito e ter essa vida xoxa que eu tenho. Isso é porque você ainda não experimentou ser cheio do Espírito. Porque o Espírito que habita em você é o mesmo que ressuscitou a Cristo. Você pode mandar a porta abrir, ela tem que abrir. Dá um trabalho louco, viu? Mas funciona. E depois você pode subir no púlpito e pregar isso. O que, se você não tiver o trabalho, você não vai conseguir pregar isso. Fora isso, outros montes de coisas que a gente, agindo pelo Espírito, faz coisas, a Bíblia chama de exploits. Proezas. Faremos proezas pelo Espírito. Obras maiores do que ele fez. Proezas. Exploits. Diga para o seu vizinho: exploits. Exploits é proezas. Amém? Faremos proezas no Espírito. Mas você tem que usar. Tem que, como um músculo, fazer o Espírito ativo. Se você usa, desenvolve. Se você não usa, atrofia. Tem que usar o Espírito para desenvolver. Se não usar, atrofia. É igual músculo. E nós precisamos aprender a usar o Espírito. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que saber sobre o Espírito, tem que usar. No bom sentido, né? Entre aspas, usar o Espírito significa deixar ele controlar, se deixar levar, deixar o Espírito soprar, deixar as águas do Espírito fluírem,
né, se deixar incendiar pelo Espírito com fogo, todos esses que nós estudamos hoje, de fogo, de água, de vento, tudo, você tem que deixar. Caiu. É sinal que acabou a aula. Aleluia.